Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos aí do nosso Núcleo Teológico Antioquia. Eu sou o pastor Marcos e nós estamos aqui com mais uma aula, sobre síntese do Novo Testamento. Lembrando os irmãos que já estamos terminando esse assunto. Nós falaremos aqui sobre as epístolas de João agora, e depois já estaremos encerrando para dar início a outra matéria. Vamos falar sobre síntese do Antigo Testamento. Então você que tem o interesse de aprender a palavra de Deus, você que é um professor da escola bíblica dominical, você que já é um obreiro e quer se aprimorar na palavra, a oportunidade que você tem de estar aí estudando a palavra de Deus junto conosco, aqui no nosso Núcleo Teológico Antioquia. Tá bom? Então nós vamos dar continuidade sobre a Epístola de Tiago, e na sequência, aí, nas próximas aulas, estarei postando as epístolas de João e estaremos encerrando a matéria. Beleza? Então vamos lá para os nossos slides, ok? Então nós vamos falar agora sobre a estrutura e a teologia de 1º e 2 Pedro e Judas, tá ok? Nós vamos discorrer agora então sobre esse texto aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará muito aí no teu coração, beleza? Então vamos lá então. Para estudarmos essas 3 epístolas, certo? Quando colocamos em análise, ela possui uma estrutura pastoral, tá? As epístolas, ela tem, olha só que interessante, uma estrutura pastoral. Ela vem trazendo, na verdade, a demonstração aos seus leitores, a perseverarem contra as perseguições. A epístola de 1 Pedro, ela é escrita no momento em que a igreja estava passando por uma terrível perseguição imposta ali pelo Império Romano, e é dentro desse contexto, então, que ele escreve a sua primeira carta, a sua primeira epístola, com a tentativa de fortalecer aquelas pessoas que estavam passando perseguições. Então, veja bem aqui que o propósito é para que eles fossem firmes, para que eles viessem resistir os falsos ensinos, tá? O pensamento do gnosticismo estava batendo pesado, estava em alta nessa época. Então, veja de como a igreja estava sendo perseguida. Ela estava sendo perseguida tanto na parte exterior, mas também na parte interior com os falsos ensinos. Então, enquanto o 1 de Pedro explica a atitude cristã perante as perseguições externas, 2 Pedro e Judas exortam seus leitores sobre as perseguições internas, com os falsos ensinos por parte dos gnósticos, que se infiltraram na comunidade. Tá ok? Então vamos prosseguir aí. A estrutura de 1 e 2 Pedro e Judas. Vamos lá. A epístola apresenta uma estrutura dualística. O que é isso? Isso acontece porque um dos objetivos das cartas é combater o gnosticismo. Nós já falamos aqui, já temos mais detalhe do que era o gnosticismo, para o cristianismo, certo? Foi uma seita que se envolveu, que se infiltrou no cristianismo. Foi difícil combatê-la, mas vencemos. Graças a Deus a igreja triunfou sobre esses falsos ensinos, mas a igreja passou por isso. Então essa seita tem como principal objetivo realizar uma dicotomia entre o espiritual e o carnal, entre o mundo e o céu. Em resposta aos falsos mestres, os autores criam sua base na argumentação do dualismo, beleza? Estruturalmente, segunda de Pedro, ela está relacionada com Judas, gerando assim 2 possibilidades, como descreve Carson e Morris, que são autores aí que discorrem sobre o assunto, página 484 e 485. A primeira possibilidade é que uma epístola tenha sido
de material de pesquisa para outro. E a segunda hipótese é que ambas as cartas usaram o mesmo documento, por isso apresentam grande similaridade entre os assuntos. Então, primeira, segunda de Pedro e a Epístola de Judas, ela tem uma similaridade entre si, tá, ok? Foram escritos aí para combater os mesmos propósitos e ela tem então uma similaridade, e há quem acredite que uma serve de material de informação para a outra, tá, ok? Vamos lá então. A Perman, né, um judeu aí convertido ao Evangelho, Cristo, tem livros aí escritos, livros muito bons por sinal, ele faz um esboço simplificado de 1 Pedro, para podermos observar os temas na estrutura desta epístola. Este autor, a primeira carta do apóstolo se divide em 4 principais seções que são regozijo no sofrimento por causa da salvação, certo? 1 de Pedro 1 ou 12. Ela vai falar também sobre o sofrendo por causa da injustiça, capítulo 1 do 13, né? Verso 13, capítulo 3, verso 22. Vai falar também sofrendo com Cristo, capítulo 4, exortações finais, capítulo 5. Então, tem essas subdivisões aí encontrada na primeira epístola de Pedro. Okay? Miller, um outro autor que discorre sobre o assunto, que a análise interna da carta nos ajuda a observar melhor o que nela está proposto, certo? Com isso, ele divide em 9 temas principais dentro dessa divisão. Existem subdivisões conforme podemos observar no quadro abaixo aqui. Então nós vamos mostrar para vocês aí algumas divisões, algumas subdivisões e mostrando, né, todo esse trabalho aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? Então a gente agradece a Deus porque estudiosos, pessoas temente a Deus, pessoas com o propósito, com o intuito de facilitar o nosso entendimento, eles elaboram aí essas questões, fazendo com que o nosso entendimento fique mais amplo, tá, ok? Então, na verdade aqui, o quadro aqui, né, ficou um pouco pequeno para leitura, mas só vou apresentar aqui os temas então. Tá? Louvor a Deus pela salvação, novo status do cristão e a sua consequência, exortação para a vida diária, relações com os não cristãos, relações entre os cristãos, os sofrimentos no presente, o que eles significam, exortações finais, né, despedidas. Então nós temos aí consequências da ressurreição de Jesus Cristo para os crentes, sofrimentos e dificuldades no presente são provações para a fé. Olha só que interessante, são temas interessantes. E aqui existem aí o texto, né? Então você que aí que está assistindo, você pode dar uma parada aí no vídeo, fazer essas anotações e fazer uma leitura com mais calma, com mais detalhe depois. Então olha só, sofrimento e dificuldade no presente são provações para a fé, salvação hoje, cumprimento da palavra profética de ontem, santidade adquirida deve ser vivida. Olha que temas interessantes aí. A palavra de Deus leva ao amor fraterno, crescimento na palavra, edificação no grupo cristão sobre o fundamento que é Cristo, formulação geral, porque os cristãos são instados, né, um novo estilo de vida. E aí tem os textos, tá, irmãos? Na vida pública, nas relações do trabalho, Cristo supremo modelo para todos, em casa, formulação geral, né? Aprendam a palavra de Deus, a viver em paz e harmonia, comportarem-se de forma respeitosa, mesmo quando não são tratados com respeito. De novo, Cristo é o modelo, ele se deu em amor, assim venceu os poderes do mal. Por isso, vivam o novo.
estimulados pelo exemplo de Cristo. Então, são temas aqui, como eu disse, interessantíssimos, né? De muita valia aí para o nosso crescimento espiritual. Então, as semelhanças existentes em 2 Pedro e Judas suscita um debate interessante sobre quem emprestou de quem o texto. Então, são debates aí, né? Talvez que se geram aí entre os estudiosos. Quem emprestou de quem? Então, contudo, cada um vai falar aqui a sua visão, né? Carson, Moore e Morris, ambos os autores podem ter utilizado fontes mais antigas para redigir as epístolas, como por exemplo Marcos, né? E a fonte Q, uma hora eu falo sobre a fonte Q. Contudo, não existe informações suficientes para que possamos definir, porém é evidente que em cada estrutura a semelhança é existente, ok? Então, eu acho que o fato não é nem interessante quem emprestou de quem. O fato é que, somando as duas juntas, ela traz aí um crescimento para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Conforme as duas possibilidades existentes, a primeira é que, segundo Pedro e Judas, se utilizaram um do outro, a figura. Então, nós estamos aqui dando exemplo das similaridades que as epístolas têm uma com a outra e aonde pode ser que um emprestou do outro. Então, nós temos aqui a figura de, segundo Pedro, né, se utilizaram um do outro. Figura 1 com 1. A segunda é que ambos utilizaram uma fonte comum. Figura 1 e 2. Propomos a figura 1. Ok? Então, teologias em Pedro. Vamos lá. Toda a teologia contida nas duas epístolas de Pedro, mais a teologia da epístola de Judas, trazem um importante ensinamento para os leitores da época, assim como para a atualidade dos estudantes de teologia, como também para aqueles que reconhecem na Bíblia o seu instrumento de pesquisa ou modo de vida. Então, falar sobre a teologia, né, da epístola de Judas e de Pedro, certo? É importante porque isso traz ensinamento, trouxe ensinamento tanto para aquelas pessoas daquela época, também podemos aplicar para os dias de hoje na nossa atualidade para todos aqueles que estudam a teologia. Amém? Glória a Deus por isso. Bom lembrarmos que essas epístolas têm uma função apologética, tá? Defendendo a ortodoxia cristã dos falsos mestres da época em que foram redigidas, tá? Então, bom lembrarmos aqui que ela traz essa estrutura apologética, né? A apologética é a defesa da fé, beleza? A escatologia em 1 Pedro, vamos lá. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro trabalha a sua escatologia semelhante aos sermões de Atos dos Apóstolos, como também em Paulo, apresentando um dualismo temporal, conforme expressa Lade, que é um outro autor, que na teologia petrina, na primeira carta, o autor faz separação entre este século e o século futuro, tá? Sendo presente a tensão entre o agora e o futuro. Ainda afirma que a glória escatológica tem início no ministério de Jesus e que a sua morte e a sua ressurreição é o cumprimento das promessas messiânicas, indicando o sofrimento da era presente como uma marca inseparável da glória escatológica. Amém? Nós estamos aí, né, com 14 minutos, né, de aula e nós vamos já preparar aí para o encerramento. Antes, porém, ler aqui só mais um slide, porque nós temos proposto um plano de aula online entre 15 e 16 minutos, tá ok? Então, resumindo aqui, Carvalho, né, ele afirma que a ressurreição de Jesus é o marco histórico que inaugura o pensamento escatológico, certo? 1 de Pedro, tendo como principal argumento que a ressurreição de Cristo é a prova da ressurreição futura, certo? Se Cristo ressuscitou, então haverá uma ressurreição no futuro. O aspecto do maior valor dessa epístola está na citação do qual diz:
os sofrimentos presentes estão contrastados com a glória do porvir. 1 Pedro 5:8, ok? Então, é muita coisa, né, para a gente passar, são muitas informações, tá ok? Mais um período de 15, 16 minutos, eu sempre tenho dito que é o suficiente para que aguce a sua curiosidade e que você debruce sobre esse assunto, porque naquele gráfico que nós vimos, nós temos aí coisas assim, muito importantes, fundamentais aí para o nosso amadurecimento cristão. Amém? Então, nós estamos aí então, né, já encerrando, tá ok? E graças a Deus para a sua vida, por esse tempo que você dedica a estudando a palavra de Deus. E eu sempre tenho dito aqui nas minhas ministrações, tá? Que Deus, Ele ajuda aqueles que se esforçam, tá bom? Então, eu sei que é muito difícil às vezes sentar, né, para assistir aula através do computador, do celular, enfim. Mas separe um tempinho aí, né? Separe um tempo, ore ao Senhor, separe esse tempo de estudo que você pode ter aí, faça as suas anotações, se surgir dúvidas, traga até nós, que nós teremos o maior prazer de estar respondendo aí a sua pergunta. Então Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém?